Pessoal, nós vamos aqui então ao nosso exemplo 1. O enunciado diz o seguinte: faça um programa que leia 5 números inteiros diferentes informados pelo usuário e calcule e imprima a soma e a média aritmética desses números. Então vocês vão lembrar o que eu disse em sala de aula. Normalmente nós vamos verificar o enunciado e através do enunciado nós já vamos tentar identificar quais são as variáveis que serão necessárias para a entrada de dados e quais são as variáveis necessárias para que a gente faça os cálculos. Então, por exemplo, nesse caso está bem claro no próprio enunciado. Faça um programa que leia 5 números inteiros. Então nós precisamos de 5 variáveis inteiras para receber a entrada então desses 5 números que serão digitados pela pessoa que está utilizando o nosso programa. Quais são os dados que eu vou precisar calcular? O que ele está pedindo como resultado? Ele está pedindo que nós calculemos a soma e a média aritmética. Então nós temos ao todo 7 variáveis. As variáveis N1, N2, N3, N4 e N5, que são as variáveis que serão digitadas pela pessoa que está usando nosso programa. E nós temos as variáveis que serão calculadas, no caso aqui, a variável soma e a variável média. Nesse slide nós temos o fluxograma. O fluxograma é um diagrama que demonstra passo a passo o funcionamento de um algoritmo. Então aqui nós temos o início do nosso algoritmo, depois nós vamos para essa etapa que é a etapa de entrada de dados, onde nós vamos solicitar que a pessoa que está utilizando o nosso programa informe os valores de N1 até N5. Após nós termos esses valores armazenados na memória, então nós vamos proceder aos cálculos, o cálculo da soma, que é a soma de N1, N2, N3, N4 e N5, e o cálculo da média, que é a soma dividido por 5. Uma vez que os dados já tenham sido digitados e os cálculos já tenham sido realizados, nós podemos então agora fazer a impressão, que é a etapa de saída de dados. E aí nós vamos mostrar o resultado da variável soma e o resultado da variável média. Não havendo mais nada a se fazer, então nós temos o fim do algoritmo. Aqui nós temos então o nosso programa escrito em linguagem C. Primeiro nós temos o include, para incluir a biblioteca padrão de entrada e saída, stdio.h. Aqui nós temos então o nosso procedimento padrão, no caso aqui é uma função, o int main. Alguns alunos perguntaram sobre esse void. Esse void ele não é necessário nesse caso. Nós podemos só colocar int main, abre e fecha parênteses. Primeira coisa que nós vamos fazer então é declarar as variáveis. Como no enunciado era solicitado a digitação de 5 números inteiros, então nós temos que as variáveis de N1 até N5 são variáveis do tipo int. Nos resta definir o tipo de duas variáveis, a variável soma e a variável média. A soma de 5 números inteiros só pode ser um número também inteiro. Então nós temos que a variável soma também é declarada como sendo do tipo int. A variável média ela é o resultado de uma divisão. Então sempre que existir a possibilidade de ter casa decimal, nós vamos então definir a variável como sendo uma variável ponto flutuante. Nesse caso nós vamos definir essa variável como sendo do tipo float. A primeira etapa então é a etapa de entrada de dados. Nós vamos colocar, lembrem que normalmente nós vamos fazer o printf e o scanf, uma dupla para fazer a entrada de dados, porque se eu utilizar apenas o scanf, a tela de console não vai informar para o usuário o que é para ele digitar. E ele pode ficar na dúvida sem saber, olha, o que eu tenho que digitar aqui nesse momento. Então printf digite o primeiro número, tudo isso entre aspas, lembrando que todo comando em C ele é terminado por ponto e vírgula. Então printf digite o primeiro número e aí logo depois nós temos o scanf. Aqui nós temos o formato, nós vamos ler uma variável inteira, então o formato para ler uma variável inteira é o percentual d. Agora a vírgula e logo depois qual a variável vai ser lida, é a variável N1. Lembrando que toda vez que nós vamos ler uma variável utilizando o scanf, a variável ela tem que vir com um sinal de E comercial, o ampersand. Então nós temos aqui a leitura da variável N1, logo depois a digitação do segundo número e nós lemos então a variável N2, N3, N4 e finalmente a variável N5. Uma vez que nós tenhamos feito a entrada de dados, é momento então de nós fazermos o cálculo. E aí nós vamos calcular que a soma é igual a N1 mais N2 mais N3 mais N4 mais N5. E logo depois nós vamos calcular a média. A média vai ser igual à soma de todos os números dividido por 5.
Nesse caso, ao invés de colocar simplesmente o número 5, eu coloquei 5.0. Aí vocês vão lembrar que lá na sala de aula, eu contei para vocês que quando nós temos a divisão de dois números inteiros, o resultado é também um número inteiro. Mas se eu tiver a divisão entre um inteiro, no caso a variável soma, e um float, no caso aqui o número 5, né, está expresso como 5.0, aí sim o resultado é uma divisão exata. Então nós teremos a divisão da soma dos 5 números por 5, mas uma divisão exata e não uma divisão inteira. Calculada a soma é a média, então agora nós temos a impressão dos dados. Então a terceira e última etapa é a etapa de saída de dados, e aí nós vamos imprimir os resultados. Printf, soma é igual percentual de ponto barra n. O que significa isso? Vamos lá. Eu estou pedindo para ele imprimir o texto soma espaço igual espaço, e no lugar de percentual de, ele vai substituir esse caractere de controle por uma variável. Então, o conteúdo da variável soma vai substituir esse percentual de. É nesse local que a variável soma, o conteúdo da variável soma tem que ser impresso. Logo depois vai aparecer um ponto, tá? É um ponto final simplesmente para encerrar a frase. E aí, logo depois do ponto, nós temos o barra n, que é o caractere de escape para uma nova linha. Então, toda vez que nós utilizamos o barra n, o printf imprime o seu texto até aquele ponto, e quando ele encontra um barra n, ele pula de linha, como se tivesse dado um enter aí no teclado do seu computador. Ok? A segunda impressão vai ser a impressão da média. Então, média é igual a percentual f, ponto, fecha aspas, vírgula, média. Então, a mesma coisa, nós temos um texto, média é igual. Logo depois, nós queremos que o conteúdo da variável média seja impresso nesse local, nesse ponto. Como a variável média é uma variável do tipo float, nós vamos utilizar então o formato percentual f, que é o formato para imprimir variáveis de ponto flutuante, e logo depois nós temos o ponto final. Por fim, o return zero, ponto e vírgula, está feito então o nosso programa. Só relembrando então que nós temos 3 etapas. A primeira etapa é a etapa de entrada de dados, a segunda etapa é a etapa de cálculo, né, a etapa de processamento, e por fim, a terceira e última etapa, que é a de saída de dados.